O Palmeiras tem copinha e tem jogadores cobiçados na base. Olha só, o Giovani teve 14 jogos, 8 deles como titular. Isso no time principal, né? 732 minutos, 52 minutos em média, fez um gol, teve uma assistência, pouco mais de uma finalização por jogo, 0,2 finalizações certas, 0,9 chances criadas, 1,1 drible certo por partida. O André, o Giovani sai por 100 milhões de reais, se o Ajax bancar isso aí. Você acha que é vender sem pensar por esse valor? Edu, quando um clube revela como o Palmeiras revela, você tem que considerar todos os tipos de lucros, né, que essas safras de jogadores podem te trazer. Alguns vão te dar muito retorno técnico. Eu sempre vou me lembrar, talvez fã de esportes que não acompanham o noticiário do Palmeiras de maneira tão próxima não lembre dessa época, quando o técnico era o Luxemburgo e ia começar a temporada que ele não terminou e chegou esse que está aí atrás de você, o Abel. Falava assim, 6 ou 7 jogadores da base que o Luxemburgo poderia gradativamente ir colocando no time titular sem queimar os jogadores e tal. E esses jogadores estão aí. Nem todos com o mesmo nível de aparições, mesmo nível de qualidade ou em relação ao que prometem, mas estão aí. Então, alguns vão te trazer o retorno técnico, vão ser figuras constantes no time, titulares absolutos, eventualmente vendidos um pouco mais para frente por somas bem interessantes. Outros vão embora muito rápido. E aí você tem que... É um dilema, né? Porque vamos supor que o Palmeiras entre em um acordo, seja com a Ajax, seja com alguém de outro lugar, que ofereça esse dinheiro, que o clube traça a linha, dizendo, olha, mais do que isso, não, além disso nós conversamos. E se esse jogador ficasse aqui, o que poderia acontecer? E aí pesa o sistema de castas do futebol mundial. Mesmo se explodir, vai ficar aqui por pouco tempo. O dinheiro é importante. Então, que vá terminar o seu desenvolvimento, que é o que vai acontecer, se ele for vendido, em outro lugar, como já aconteceu com outros garotos. E a gente pode fazer aqui uma lista de jogadores, Zupac, que eram promessas e não vingaram. Não é difícil fazer uma lista, né? Não. No Flamengo, quantos novos Zicos já não pintaram ali? Sim. Né? No próprio Palmeiras a gente teve alguns jogadores, no Corinthians. Eu lembro do Lulinha, o Dentinho até virou. O Lulinha não tanto, né? Sim. Então, é difícil essa decisão, porque realmente está muito bem, mas daqui a pouco pode não estar. O fato é que o Palmeiras está formando tanto jogador que a gente falou já aqui, o Danilo, o Gabriel Menino, são jogadores que poderiam estar na copinha e são campeões da Libertadores. Verón também. O que não me agrada, e o Palmeiras já fez isso, é quando a política é formar para vender apenas. Sendo você um clube estável financeiramente, né? Porque quando o clube depende exclusivamente, é um clube quebrado, um clube que deve no negativo, que opera no negativo e precisa revelar para vender, mais compreensível. Agora, um clube estável como é o Palmeiras, embora precise de dinheiro como todos, mas estável, quando a política é revelar para vender, eu não gosto. A política já foi assim, em especial na gestão do Alexandre Matos, pela maneira de ele enxergar o mercado. E o Palmeiras revelava e vendia. Então, Luan Cândido, Vitão, Pedrão, Fernando, o Gabriel Jesus é um outro caso, mas vários jogadores o Palmeiras formou e vendeu para sustentar o projeto esportivo do time principal, que gerou títulos, né? Então, esportivamente deu certo, mas a política não me agradava. Agora, é diferente, né? Porque, como lembrou o André, o Palmeiras tem uma geração inteira inserida no time principal. E à medida que o tempo vai passando, é menos provável, a cada ano que passa, embora esses jogadores fiquem mais experientes, mais vencedores e possivelmente melhores, mas para o mercado eles passam a valer um pouco menos, porque o mercado europeu está olhando muito a faixa do Giovani, muito a faixa do Endrick, até exagero, mas do Vinícius Júnior quando foi vendido e por aí vai. E o Giovani está nessa faixa, né? Então eu não sei se o Palmeiras vai conseguir fazer muito dinheiro com o Patrick de Paula, por exemplo. Quando ele arrebentou do Paulistão de 20, teve aí... O Mister tinha acabado de ir para o Benfica era um dos interessados, o Palmeiras não vendeu. Acho que o Danilo é um jogador que o Palmeiras vai conseguir fazer muito dinheiro em cima dele. Agora, os outros não se sabe. O Palmeiras está
desfrutando do retorno técnico, do retorno esportivo desses caras. E aí a gente está falando de um jogador dessa geração maravilhosa que o Palmeiras está formando agora, que tem a possibilidade de gerar aí 100 milhões de reais. Não é uma venda baixa. A venda baixa o Palmeiras descartou, porque o Palmeiras acredita ou no retorno técnico ou no retorno financeiro em patamares mais estratosféricos. E isso faz sentido. Então, se essa venda acontecer nos patamares que o Palmeiras quer, eu acho que faz todo sentido e não é justo ficar dizendo mas deveria ter segurado, porque vai que o Giovani estoura e vale 200. Mas ele poderia não e valer 25. E é curioso o Ajax, né? O Ajax veio no São Paulo, pegou o David Neres rapidamente, vendeu quase pelo mesmo que comprou agora para o Shakhtar, mas teve retorno técnico. Antes disso foi lá e pegou o Antony. O Antony já é comentado para outros saltos, já é da seleção brasileira, e o Ajax volta a olhar para cá para pegar algo mais novo. E o Ajax é um clube que compra para revender para os outros gigantes de centros maiores dentro da própria Europa. Então é uma captação muito competente do Ajax e é um excelente lugar para desenvolver os jogadores. A gente lembra disso, de quem está falando, né? Tem um momento que tem que aproveitar também para vender, né? Então o Gabriel Veron, quando estava na seleção brasileira sub-17, ele arrebenta. Aí ele está bem no Palmeiras, foi fundamental na conquista da Libertadores, com aquele jogo contra o Atlético, o Palmeiras não conseguiria o empate, não fosse a entrada dele, excelente, mas não tem aquele espaço que a gente imaginou que ele fosse ter. Então é isso, tem que aproveitar também o momento certo. E também não está errado quando o clube Também não está errado, daqui a pouco o Verón pode virar um craque no Palmeiras. São decisões difíceis de serem tomadas e contar a história do final para trás nunca é justo, Melhor jogador da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Autor do gol mais bonito. E que gol! Assunto do futebol brasileiro disputado no futebol europeu. Tudo isso aos 15 anos. Entre a joia do Palmeiras é sucesso absoluto nas vésperas do Mundial de Clubes. O técnico Abel Ferreira já disse que ele não vai. Com essa idade seria melhor curtir a Disney. Em entrevista exclusiva ao F360, Dudu falou se levaria Endrick para o Mundial. Por mim leva. Quanto mais jogadores de qualidade no time, melhor é pra gente disputar as competições, né? Mas a gente, como eu falei, a gente sabe que tem que ter um pouquinho de paciência, que é ainda um menino que tem 15 anos só, né? E eu vou falar pela entrevista do Abel, né? Se ele for para a Disney também, ele vai se amarrar, porque a Disney é muito legal. Eu vou para lá quase todo ano. É sempre bom ter jogadores de qualidade, né? Mas a gente sabe que ele é muito novo, ainda tem muito ainda que aprender para jogar no profissional. Mas Endrick não é o único garoto da base palmeirense que desperta a atenção de clubes europeus. O Ajax da Holanda tem interesse em Giovani. O Palmeiras já rejeitou uma primeira proposta do Ajax de 12 milhões de euros por pelo menos 70% dos direitos econômicos de Giovani. De acordo com a apuração do ESPN.com.br, os holandeses vão fazer uma nova investida pelo garoto, considerado com um perfil semelhante ao de outro brasileiro que joga no Ajax, Antony. Abel Ferreira também declarou que se o Palmeiras vender algum garoto, que use o dinheiro para melhorar o CT da base. O projeto para reformar o CT do Parque Ecológico do Tietê, em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, já até existe. Mas como a presidente Leila Pereira só pretende liberar Giovani pelo valor da multa, que é de 60 milhões de euros, a tendência é a manutenção dos garotos no elenco e, com outra verba, fazer essa obra no CT dos garotos.